Aqui um corte mais inferior ainda, já pegando o cerebelo. O tronco encefálico, no caso aqui mesencéfalo e ponte, são irrigados pela artéria cerebral posterior. O cerebelo é irrigado na sua porção principal, mas ali pegando a região central e superior, artéria cerebelar superior. Quando vai começando a aparecer os aspectos inferiores do cerebelo, começam a surgir os territórios da aica e da paica. Aica mais atrás, aica mais à frente, paica mais atrás. Entenderam até aqui? Continua aqui aquilo que a gente já falou. Coroideia anterior, cerebral posterior, cerebral média, cerebral anterior. É preciso decorar isso, saber isso de cabeça. Com o tempo você vai pegando, certo? Mas ter esse mapa, no momento que você avalia um exame de tomografia, você consegue determinar a origem eventual ou mais provável de um processo trombótico. No próximo corte eu já pego a porção inferior do cerebelo completa. E aqui eu tenho a paica, pegando a maior parte dessa porção inferior, a porção posterior, e a aica, pegando a porção mais anterior. A gente vai ter a oportunidade de mostrar em casos práticos, uma aula prática de AVC, tem vários casos que a gente tem no arquivo, e eu tenho casos de AVC de todos esses territórios. Então é muito comum, isso é muito comum a gente ver, por exemplo, um AVC de artéria cerebelar anteroinferior, só desse território aqui da aica. Então uma lesão que obedece esse território específico, num paciente que tem um déficit agudo, não tem diagnóstico diferencial. O diagnóstico é AVC isquêmico e eu sei exatamente o ponto de obstrução. Aqui eu já comentei, mas só para voltar a falar, as artérias lentículas estriadas pegam aquela porção mais inferior dos núcleos da base. Medialmente são ramos da A1, lateralmente são ramos da M1. A1 irrigando a cabeça do núcleo caudado, M1 irrigando o núcleo lentiforme, que é formado pelo globo pálido medialmente e putamen lateralmente. O tálamo é irrigado na sua maior porção pela artéria cerebral posterior, ramo P1, e uma porção mais lateral pela artéria coroideia anterior. Agora, olha essa imagem. Um exemplo de avaliação por tomografia. Nesse caso é um AVC subagudo, vou mostrar para vocês porque é subagudo, mas veja, essa lesão, ela praticamente não tem diagnóstico diferencial num paciente que tem déficit agudo. Por quê? Ela acomete, praticamente pinta ali a região de um território vascular específico que é da artéria cerebral média. Obrigatoriamente eu vou ter sempre um AVC extenso dessa forma, ou seja, pegando todo um território vascular? Não. Posso, por exemplo, ter um AVC pegando somente esse território aqui, parte do território da artéria cerebral média. Esse é um AVC subagudo, que está causando, inclusive, efeitos de complicação, como, por exemplo, a compressão do ventrículo lateral direito e um leve desvio já das estruturas da linha média para o lado esquerdo. De uma forma geral, o AVC isquêmico tende a complicar bem menos com hipertensão intracraniana do que o AVC hemorrágico. O problema do AVC hemorrágico é a hipertensão intracraniana. O problema do AVC isquêmico é a sequela. O AVC hemorrágico tende a ter menos sequela, mas tem uma gravidade maior porque pode levar à morte por conta de hipertensão intracraniana. O AVC isquêmico pode levar à hipertensão intracraniana? Sim, principalmente os casos mais extensos, como esse, por exemplo. Vê como esse território aqui é um território específico da artéria cerebral média. Então houve uma obstrução em algum ramo, possivelmente mais proximal da artéria cerebral média. Então vamos lá, do ponto de vista didático, a gente vai dividir as fases do AVC na tomografia em três. A fase hiperaguda ou aguda, essa é a de menor detecção pela tomografia. A tomografia tem uma sensibilidade baixa nessa fase, mas dá para a gente avaliar muita coisa. A fase subaguda e a fase crônica. A fase hiperaguda a gente vai colocar até 6 horas. A fase subaguda vai do primeiro dia, terminando o primeiro dia até uma semana. E a fase crônica a partir de 2 semanas. Certo? De 1 a 2 semanas. Eu coloquei aqui 6 horas, mas a gente sabe que o tratamento do AVC isquêmico, se eu não me engano, hoje está com os de trombolíticos até 4 horas e meia. Dependendo do protocolo, até 4 horas e meia você pode usar o trombolítico na emergência. Então o ideal é que nós dessemos esse diagnóstico antes das 4 horas e meia. Dificilmente o paciente
chega muitas vezes, né, nesse horário, nesse tempo no hospital. Mas, mesmo nos casos em que a gente consegue avaliar o paciente em tempo hábil, a tomografia tem suas limitações. O ideal seria uma avaliação por ressonância magnética. Então vamos guardar o seguinte: fases do AVC. A fase, do ponto de vista clínico, hiperaguda é a fase do ictus, é a fase do evento, é a fase do déficit. O paciente teve o déficit naquele momento, então é a fase aguda. A fase subaguda a gente vai guardar como a fase das complicações. A gente vai estar preocupado aqui não mais em dar um diagnóstico de AVC, mas em saber se ele vai complicar ou não. E a fase crônica é a fase das sequelas. Vamos lá. Quais são os achados do AVC isquêmico na fase hiperaguda, a fase mais inicial? Esse aqui seria o objetivo do curso. Era vocês saírem sabendo dar esse diagnóstico. Porque a fase subaguda e a fase crônica, qualquer um vê. É como aquela que a gente mostrou lá atrás. Então, mesmo quem não entende de imagem, sabe que do lado direito existe um problema, existe uma lesão. O grande objetivo é tentar identificar essas lesões aqui, hiperagudas, ou seja, até 6 horas de evolução. Até 24 horas, alguns vão colocar. Qual é o primeiro achado? O primeiro achado é, digamos assim, a ausência de achados. Ou seja, o mais comum é a gente não ver nada. Cerca de 55%, 60% dos casos, a gente não vai ver alterações nessa fase inicial. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o paciente chega com suspeita de AVC isquêmico, você coloca na tomografia, não apareceu nenhuma alteração, isso não exclui, obviamente, que seja um AVC. Continua sendo um AVC isquêmico. O grande objetivo inicial aqui é excluir uma hemorragia e já foi excluído, ok? Mas, quando aparece alteração, a primeira alteração é uma discreta hipodensidade do parênquima, muito discreta. Os sulcos cerebrais se tornam menos profundos devido ao edema. O infarto é um edema do tipo citotóxico. Então é um edema que vai levar a uma redução da profundidade dos sulcos entre os gírios encefálicos. Obviamente que a gente compara um lado com o outro e vai ver que um lado a profundidade é maior, do outro a profundidade é menor. Aqueles exames que a gente mostrou na anatomia são exames de indivíduos jovens, 20 anos, 22 anos. Então os sulcos já são muito pouco profundos. Esses pacientes que têm AVCs, geralmente são pacientes com mais de 50 anos, 40, 50 anos. Então, o padrão de sulcação é bem mais evidente, fica mais fácil de fazer essa distinção. Um outro achado é a perda da diferenciação da substância branca e substância cinzenta. Isso é essencial de avaliar. Por quê? Infarto significa morte neuronal. Morte neuronal significa alteração da substância cinzenta. Onde é que está o corpo do neurônio? Na substância cinzenta, no córtex e nos núcleos da base. Se há uma morte neuronal, um edema citotóxico, você vai perder essa hiperdensidade característica do córtex. Lembra que eu falei que a substância cinzenta é mais clara que a substância branca? Pronto, ela não vai ficar mais clara agora. Ela perdeu essa hiperdensidade relativa, porque ela teve o seu infarto. Por isso mesmo, quando a lesão acomete os núcleos da base, ela dá origem a esse sinal aí, que é o sinal de obliteração do núcleo. O núcleo que era branco ficou agora obliterado, eu não consigo mais identificá-lo. Isso é muito visível em relação ao lado contralateral. Outro sinal que vocês vão ver muito falar é o chamado sinal da fita insular, ou sinal da perda da fita insular. O que é a fita insular? É a fita do córtex hiperdenso da ínsula. A ínsula não é uma região de um lobo cerebral específico, então ela tem o córtex. O córtex a gente chama de fita insular. Quando há lesão na ínsula, essa fita é perdida, ou seja, perde a distinção entre o que é córtex e o que não é. E um outro sinal muito importante é o sinal da artéria cerebral média hiperdensa. A artéria cerebral média hiperdensa não aparece em todos os AVCs, apenas naqueles casos em que o trombo se localiza na origem da artéria cerebral, ou pelo menos nos seus segmentos mais proximais. De modo que, com a obstrução, aquele vaso tem um sangue todo coagulado. Não passa mais sangue, aquele sangue que é residual coagula. Coagulando, ele fica hiperdenso. Então, isso delimita um ponto de obstrução na região da origem da artéria cerebral média. Isso acontece na fase hiperaguda e ajuda a confirmar que se trata de um AVC. Um outro ponto importante desse sinal é que
sempre que há artéria cerebral média hiperdensa, a gente tem que pensar no AVC extenso, certo? Artéria cerebral média hiperdensa significa AVC extenso. Por quê? Porque provavelmente a lesão foi no tronco da artéria cerebral. E, mesmo que essas lesões não sejam visíveis nesse momento, ou seja, que eu não consiga ver toda a extensão do infarto, para mim já há uma grande possibilidade desse infarto ser extenso e, portanto, isso influencia no meu tratamento. Vocês sabem que infarto extenso não se trata com trombolítico, pelo risco de hemorragia, pelo risco de transformação hemorrágica. Então, a artéria cerebral média hiperdensa é um dos critérios que a gente meio que fala para o neurologista da possibilidade de evitar o tratamento com trombolítico. E o sinal da artéria basilar hiperdensa é quando a oclusão se dá na artéria basilar. Então vamos lá. Achados precoces do AVC isquêmico. O paciente tem AVC com 4 horas. Tem o diagnóstico de AVC. Eu vou logo adiantar para vocês que isso aqui não é infarto, certo? Porque é um artefato de volume parcial. Então, o que acontece nesse caso? O paciente tem AVC, tem o déficit, mas eu não tenho imagem alterada. Não existe alteração na tomografia. Essa é a fase hiperaguda, que muitas vezes a gente vai ver na prática. Na fase subaguda, com 24, 48 horas depois, o que aconteceu? Além de delimitar a área do AVC, já apareceu a primeira complicação, que é o quê? A transformação hemorrágica. Então, na área do AVC, tem lá um sangramento. Então, esse AVC é subagudo com transformação hemorrágica. Mas essa imagem aqui é para mostrar. Na fase hiperaguda, eu posso não identificar nenhuma alteração. Não tinha como eu dizer, por exemplo, onde estava o AVC nessa imagem. Agora, podem aparecer achados discretos. Veja bem, aqui eu tenho uma tomografia computadorizada e aqui eu tenho uma ressonância magnética na sequência de difusão, que é o melhor método para identificar AVC isquêmico na fase aguda. Cerca de 5 a 15 minutos depois, dependendo do aparelho, você já consegue detectar áreas de isquemia, através dessa sequência que é a sequência de difusão. Aqui eu tenho uma restrição à difusão no território de qual artéria? Artéria cerebral média. Então, restrição à difusão é específico, nesse caso, para isquemia no território da artéria cerebral média. Agora, vamos ver se a gente consegue detectar aqui alguma alteração do lado esquerdo em relação ao lado direito. Eu quero que vocês percebam que, desse lado esquerdo, esse sulco aqui está menos profundo do que esse aqui. Consegue perceber? Que essa área aqui é uma área de menor sulcação do que a área contralateral. E existe uma discreta perda de diferenciação córtico-subcortical também nessa região. Veja que aqui eu tenho claramente córtex, substância branca. Aqui eu não tenho essa distinção. Consegue perceber? Na televisão dá para ver? Então, esses são os achados discretos que seria interessante vocês pesquisarem em todos os casos a partir de agora. Você já tem a suspeita, já sabe que o déficit é do lado direito, nesse caso, então a lesão provavelmente está do lado esquerdo, sabe que o déficit é motor, então está na região frontal, e você vai olhar de um lado e do outro e ver perda da distinção entre o córtex e a substância branca. E essa redução da profundidade dos sulcos. Olha a diferença entre a tomografia e a ressonância na fase inicial. O paciente chegou com suspeita de AVC isquêmico, aparece com essa imagem na tomografia. Eu sei que ele tem um AVC, mas eu não consigo delimitar. Coloco na ressonância, está aqui um AVC no território da cerebral média. Sequência de difusão. Aqui, sequência de difusão, mostrando a alta sensibilidade para infarto e a delimitação dessas áreas. Aqui, por exemplo, o território da artéria cerebral anterior. Nesse caso, são as duas cerebrais anteriores. Então, provavelmente esse paciente só tinha uma cerebral anterior, que é uma variante anatômica. Então, quando essa única cerebral anterior irriga os dois lados. Então, quando há uma obstrução, pode haver um tipo de AVC como esse. Aqui é o território da artéria cerebral o quê? Posterior, e aqui a artéria cerebral média. Então, esses são os territórios vasculares. Aqui, ainda mostrando achados precoces do AVC isquêmico, fase hiperaguda. Olha a diferença desse lado esquerdo para esse lado direito. Os sulcos não são profundos e aqui eu não tenho mais a distinção entre o córtex e a substância branca. Córtex e substância branca têm a mesma densidade. Então, essa é uma área suspeita. No território da
cerebral média. Cerebral média direita. Aqui, o sinal da obliteração do núcleo lentiforme, que é um AVC acometendo os núcleos da base e a cápsula interna. Então, eu perdi aqui a imagem do núcleo lentiforme e parte do núcleo caudado. Então, esse é um AVC no território das artérias lentículas estriadas, artérias perfurantes. Outro sinal. Veja que o córtex da ínsula está presente de um lado e do outro, mas o núcleo lentiforme desaparece. Obliteração do núcleo lentiforme. Aqui, provavelmente, quem não tem esse tipo de conhecimento, quem não estudou esse capítulo, essa aula, não vai dar esse diagnóstico. Tá? Vai passar por aqui e não vai conseguir detectar essa alteração. Olha essa imagem. Sem a seta, daria para dar esse diagnóstico? Difícil. Por quê? Porque é muito sutil, é muito discreto. Esse é o famoso sinal da fita insular, que nada mais é do que a perda dessa hiperdensidade da ínsula. A imagem não está tão boa, mas eu quero que vocês percebam que há uma hipodensidade aqui e que não há distinção entre substância branca e substância cinzenta. Então, além do edema, veja que esse sulcozinho não aparece aqui, ó. Além do edema, perda da distinção da substância branca e substância cinzenta. Isso é território da cerebral média. Lembra que a ínsula é território da cerebral média. Esse é o sinal da artéria cerebral média hiperdensa. Veja o lado esquerdo, veja o lado direito. A artéria cerebral média hiperdensa significa uma obstrução mais ou menos nesse ponto aqui, e daqui para frente a cerebral média começa a coagular o seu conteúdo. Isso denota um AVC extenso. Aqui mostrando a artéria cerebral média hiperdensa do lado esquerdo, e aqui um estudo de angiotomografia com reconstrução, onde eu vejo a artéria cerebral média do lado direito, normal, vascularizada, realçando, e do lado esquerdo, aqui a partir desse ponto, a obstrução, a oclusão. Então daqui para frente não aparece mais a cerebral, que é justamente o ponto onde eu começo a ver a hiperdensidade. Então veja, a hiperdensidade não significa sangue dentro do vaso, pelo contrário, significa a parte coagulada. A partir daquele ponto, dali para trás é onde tem o fluxo. Mais uma vez, mostrando que a artéria cerebral hiperdensa é um sinal que sugere AVC isquêmico extenso, mesmo na ausência de sinais nesse momento. E aqui a artéria cerebral, a artéria basilar hiperdensa. Para vocês que estão começando, eu sugiro não procurar esse sinal como o primeiro sinal de AVC. Esse é o último. Ou seja, quando você já detectou que tem um AVC, aí você busca se existe artéria cerebral hiperdensa ou não. Porque no início é muito comum vocês ficarem comparando uma artéria cerebral com outra em cortes diferentes e aí se confundir. Dizer, olha, tem AVC aqui por conta da cerebral hiperdensa. Não, você primeiro pesquisa se tem algum achado de AVC isquêmico e por último, aí você vai lá na artéria cerebral para ver se existe uma diferença significativa entre um lado e outro. Então esses são os sinais que eu já falei. Vamos agora para esse conceito que é muito importante, que é o conceito de penumbra. Área de penumbra. Vocês sabem que infarto significa morte de tecido. Aquela área não volta mais, não tem tratamento para aquela área. Mas a isquemia em si é a redução da vascularização e oxigenação. Ou seja, existem áreas isquêmicas que ainda não infartaram, que são decorrentes daquela mesma obstrução, mas que estão ali recebendo uma quantidade menor de fluxo, isquemiadas, mas não infartadas. A área de infarto é essa área escura aqui. A área ao redor, que está sofrendo com isquemia, a gente chama de área de penumbra. Esse é o objetivo do tratamento trombolítico. Seria desobstruir o vaso, ou seja, dissolver o trombo, para que o fluxo se restitua e essa área de penumbra seja salvada, ou seja, seja salva. Ou seja, eu não tenha uma extensão daquele infarto. Esse é o objetivo, ok? Acontece que a tomografia computadorizada não consegue detectar essa área de penumbra. Então, a gente não vai ter essa ideia de
qual a área que a gente conseguiu salvar a partir do tratamento trombolítico. Lembrando que esse tratamento deve ser feito até 4 horas e meia, pelo menos até os protocolos atuais. Agora vamos para os achados tardios do AVC isquêmico, que são a fase subaguda e a fase crônica. A fase crônica é aquela fase das sequelas. E a fase subaguda é a fase onde eu vou me preocupar mais, porque é onde eu tenho as principais complicações. Aqui é a partir do 2º dia. Hipodensidade mais significativa do parênquima. Essa hipodensidade vocês detectam com facilidade hoje. Então, se vocês virem um caso de tomografia e eu mostrar, vocês vão saber qual o lado que está anormal e o que está anormal. É uma hipodensidade mais evidente. Edema e efeito de massa, por conta daquela área de infarto, as áreas adjacentes ficam edemaciadas. Isso pode levar, inclusive, à hipertensão intracraniana, com compressão dos ventrículos, com desvio das estruturas da linha média, com herniações, inclusive transtentoriais. Outro achado que pode acontecer é na hora que você injeta o contraste, essa área pode realçar. Na maioria dos exames você não vai pedir com contraste, mas é importante saber disso porque você pode confundir esse realce com uma lesão meníngea. Então é importante saber que nessa fase o córtex pode realçar quando eu injetar contraste. E a mais temida das complicações, que é a transformação hemorrágica. Então é um AVC que tinha um prognóstico, pelo menos de sobrevida, bom, que é o AVC isquêmico, apesar das sequelas, mas quando ele passa a se transformar em hemorragia, ele começa a ter uma chance de óbito maior. É a grande complicação da isquemia, é a transformação hemorrágica, que ocorre nessa fase. Quanto maior o AVC, mais extenso, maior a chance de uma transformação hemorrágica. Isso ocorre por quê? Com a morte da célula, você perde a capacidade de autorregulação, com a morte do tecido, você perde a capacidade de autorregulação do parênquima. Ou seja, um aumento pressórico e o cérebro não tem mais, com o aumento pressórico, o cérebro não tem mais aquela capacidade de contração dos vasos e de regulação desse fluxo. Ou seja, o paciente está hipertenso, ele está tentando revascularizar as áreas adjacentes, ele está ali aumentando o fluxo cerebral e tem uma área que não tem mais esse poder de autorregulação. É a principal causa ou principal explicação para a transformação hemorrágica. Isso significa que quanto mais extenso for o tecido infartado, maior a chance de ocorrer uma hemorragia. Isso justifica o fato de não se fazer trombólise, mesmo dentro das 4 horas e meia, num AVC muito extenso. Não se faz, porque o trombolítico ele tem um grande risco de complicar com sangramento. Num paciente como esse, a chance é muito maior. Do ponto de vista de imagem, o AVC crônico vai aparecer como, aquele AVC da sequela, vai aparecer como uma densidade muito mais acentuada. Uma hipodensidade muito mais acentuada. Inclusive parecida com a do líquor, com a da água. E uma redução do volume do parênquima. Aqui eu não tenho mais um edema, pelo contrário. Aquele parênquima ele foi perdido e o ventrículo dilata para poder ocupar aquele espaço, os sulcos também dilatam, de modo que eu tenho uma redução do volume naquela área de infarto. É muito fácil de detectar e de diferenciar. Aqui, por exemplo, eu já mostrei essa imagem, esse é um AVC subagudo, uma hipodensidade moderada, significativa, mas moderada, acima, a densidade é acima do líquor, veja que é bem acima do líquor, e que tem um efeito de massa significativo, com compressão sobre o ventrículo e um leve desvio das estruturas da linha média para a esquerda. AVC subagudo extenso no território da cerebral média. Tem alguma complicação de transformação hemorrágica aí? Vocês acham que sim? Não, não tem. Não tem hiperdensidade aqui, não tem hemorragia aqui. Pelo menos visível aqui não, certo? Agora aqui tem. Veja, um AVC extenso pegando praticamente todo o território da cerebral média. Lembra daquele território que eu mostrei? E com pequenas áreas de hiperdensidade, que a gente chama de hemorragias petequiais, que é um tipo de transformação hemorrágica. Não é aquele hematoma grande e confluente, mas hemorragias discretas como complicação desse AVC. Além disso, temos outras complicações. Veja que o lado direito está todo edemaciado em relação ao lado esquerdo. Olha os sulcos entre os giros do lado esquerdo. Olha do lado direito. Edema.
compressão do ventrículo e desvio das estruturas da linha média. Se eu passar uma linha aqui, ó, esse septo pelúcido ele está desviado para o lado esquerdo. Então, isso é tudo complicação de um AVC isquêmico. Esse AVC isquêmico é grave, certo? Ele está cursando com hipertensão intracraniana. Além da sequela que é imensa, extensa, ou seja, toda a cerebral média do lado direito foi obstruída, foi ocluída, ainda tem o quadro de transformação hemorrágica e hipertensão intracraniana. Aqui é para mostrar o realce ao meio de contraste que eu falei. Ou seja, é um paciente que está com AVC, você injetou contraste e apareceu isso. Então você não vai confundir isso aí com meningite, não vai confundir isso aí com outra causa de realce do parênquima. Isso pode acontecer por aquele mesmo mecanismo de autorregulação e quebra da barreira hematoencefálica. Então o contraste ele chega no parênquima, ele chega no córtex. Aqui é a transformação hemorrágica. Nesse caso, uma transformação hemorrágica pequena. É um AVC pequeno e mesmo assim deu uma transformação hemorrágica. Nesse caso, até aqui, não tem tantos sinais de hipertensão intracraniana. Você tem uma pequena compressão no ventrículo lateral direito. Veja como ele está um pouco menor do que o esquerdo. Agora, e esse AVC? Esse é o AVC crônico. Esse é fácil de identificar e ele não tem mais complicações. Ele não mais tem risco de complicações. O que acontece é que esse tecido foi perdido. É uma sequela do AVC. Território da cerebral média, veja como o ventrículo lateral direito, ao invés de estar comprimido, ele está dilatado. Certo? Por quê? Porque o hemisfério direito tem um volume menor e o ventrículo passa a dilatar para ocupar aquele espaço. Então esse é o AVC crônico, vocês vão ver muito isso. Qual a importância de saber dessa imagem? É que, imagine, o paciente chega hoje com um quadro de déficit focal na emergência. Você faz uma tomografia e aparece essa imagem. Você não tem o direito de atribuir esse déficit focal atual a essa imagem, a essa área. Essa área foi um AVC antigo. Foi uma sequela de um AVC antigo. Procure outra imagem, mas essa não é a responsável pelo quadro atual. Entenderam? Então tem que saber identificar um AVC crônico. Esse aí certamente tem uma cronicidade. Agora, já estou chegando no final, mas eu quero mostrar para vocês aí outros tipos de AVC que não respeitam aqueles territórios vasculares que eu mostrei até aqui. Que são, primeiro, os AVCs lacunares, que são obstruções daquelas artérias lentículas estriadas, aquelas artérias pequenas, perfurantes. Então, exemplo, muito comum nos núcleos da base, no tálamo e nos núcleos lentiformes, você vê esses pontinhos nodulares hipodensos, que são obstruções de um ramozinho daquele da artéria lentícula estriada. Esse AVC ele não dá clínica. Na maioria das vezes o paciente não vai referir nada de história. É o paciente idoso com diabetes, hipertensão, aparece com esse tipo de imagem, não tem repercussão. O outro AVC que não respeita aquele território é esse aqui. Chama infarto em zona de fronteira vascular. Ocorre uma isquemia entre os territórios vasculares, entre o território da cerebral média e da cerebral anterior e entre o território da cerebral média e da cerebral posterior, ou seja, na fronteira dos dois territórios. Por que que isso ocorre? Geralmente por hipofluxo cerebral. Eu queria que vocês lembrassem daquela imagem das artérias chegando no córtex, artéria cerebral posterior, artéria cerebral média, artéria cerebral anterior, elas chegando no córtex. Elas emitem uns ramozinhos que vão perfurar o parênquima. Por exemplo, a cerebral anterior está aqui e ela emite um ramozinho que vai perfurar o parênquima aqui e vai irrigar essa região. A cerebral média, da mesma forma, ela vem por aqui, emite um ramozinho que vai irrigar essa região, certo? Só que uma irriga esse ponto, cerebral anterior, a outra irriga esse ponto, cerebral média. E essa zona entre as duas tem uma irrigação mais pobre. Existe uma irrigação mais pobre nessa zona de fronteira. Ok? De modo que, em situações de hipofluxo, exemplo, parada cardiorrespiratória. Naquele momento da parada, outro exemplo, hipotensão, uma hipotensão, bradicardia. Paciente que tem obstrução da carótida. Então, o paciente tem obstrução da 80%, 90% da carótida, ele já tem um hipofluxo. Ele faz uma hipotensão,
vai menos fluxo, vai menos sangue para o cérebro, através da carótida interna. Quem é que vai sofrer primeiro? A zona de fronteira. A zona que nem é de um nem é de outro, digamos assim. Ou que é dos dois ao mesmo tempo, das duas artérias ao mesmo tempo. E aí, esse é o chamado infarto em zona de fronteira, que é muito comum nessas situações. Aqui eu tenho um infarto de zona de fronteira entre o território da cerebral média e cerebral posterior, e aqui o território, aliás, o infarto de zona de fronteira entre o território cerebral anterior e o cerebral médio. Esses infartos, aqui nesse caso, por exemplo, é um infarto agudo, subagudo ou crônico? Crônico. É um infarto crônico, antigo. E pegou os dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. Esse lado aqui, esse aqui é um subagudo ou crônico, que pegou o lado direito, o território de fronteira do lado direito. Esses pacientes, geralmente, a gente indica um Doppler de carótidas para excluir a possibilidade de uma oclusão de carótida, que é uma situação bastante frequente. Agora, uma coisa que eu queria mostrar a vocês. Não confundir infarto com microangiopatia, alterações por microangiopatia. A microangiopatia é uma alteração de substância branca, certo? Então, o indivíduo idoso, o diabético, o paciente com AIDS, ou o paciente etilista, ele tem uma tendência maior a ter uma redução do volume encefálico e uma hipodensidade da substância branca, que é a microangiopatia. Aqui, por exemplo, hipodensidade bilateral, simétrica e que não chega no córtex. Então, eu avalio aqui o córtex. Isso aqui não é infarto. Entenderam? Deu para diferenciar aí? Isso aí não é infarto porque não atinge a substância cinzenta. E a gente falou que a substância cinzenta representa o corpo do neurônio. Então, já falamos, só para passar ponto a ponto. Subagudo, complicações. Hipodensidade moderada, edema efeito de massa, o realce periférico e a transformação hemorrágica como complicação mais temida. Nos casos práticos que a gente vai mostrar a vocês, eu vou colocar também vários casos de transformação hemorrágica, casos inclusive que surgiram após trombólise. Então é um AVC. Daí a importância de fazer um controle estrito nesses pacientes. Um AVC isquêmico que não tem tanta, muitas vezes não tem tanta expressão do ponto de vista de imagem, quando você usa o trombolítico de forma sem indicação, ou pode acontecer como complicação mesmo nos casos com indicação, pode se transformar num AVC extenso e catastrófico. O AVC crônico, a hipodensidade próxima da do líquor e uma redução volumétrica daquele local específico do AVC. Exemplo de caso, agora eu quero que vocês me ajudem, certo? Esse é um AVC onde ele injetou contraste, tem um certo realce. Esse é um AVC agudo, subagudo ou crônico? Subagudo. Ele tem hipertensão intracraniana, ou pelo menos tem um edema local com compressão do ventrículo, tem um realce, veja a diferença desse parênquima para o restante, como está realçando, certo? Uma hipodensidade evidente, é aquela hipodensidade que você não tem dificuldade de avaliar, e que obedece o território da artéria cerebral média. Está aqui o território lá da artéria cerebral média nesse corte, certo? Se você for passar os outros cortes, vai mostrar também. Aqui, alguém consegue identificar essa área de AVC aí? Posterior. Esse é o território da paica, artéria cerebelar posterior inferior. Eu estou na base do cerebelo, na parte inferior, e lá atrás, artéria cerebelar posterior inferior. Não tem diagnóstico diferencial. O paciente chegou com um quadro agudo, com essa imagem, está dado o diagnóstico. É um AVC, nesse caso, subagudo. Está lá, território da paica. Esse é um AVC subagudo, concorda? Da artéria cerebral anterior. Esse é um AVC também subagudo da artéria cerebral posterior. Veja que não necessariamente eu vou pegar o território inteiro da artéria cerebral posterior, mas como é que eu consegui distinguir isso aqui? Além da área da hipodensidade, ela chega no córtex. Porque eu posso ter lesão só de substância branca nesse local, mas aí atingiu o córtex. Aqui, alguém consegue ver a área de AVC? Lado direito, artéria lentrículo estriadas, já com uma certa transformação hemorrágica.
E aqui, vou colocar de forma mais rápida para vocês, esse protocolo aqui, que é o ASPECTS. ASPECTS é um protocolo que ajuda a mensurar a extensão do AVC, principalmente levando em consideração aqueles que pegam a artéria cerebral média, que acometem a artéria cerebral média. Então você vai dividir esse território da cerebral média em 10 pontos, em 10 locais. Isso por quê? Um AVC que acometa mais de 3 desses locais, desses pontos, ele não iria para trombólise, pelo risco de sangramento. O critério que era utilizado anteriormente era um AVC de mais de 30% do território da cerebral média, mais de 30%, ou mais de um terço, alguns colocam mais de um terço do território da cerebral média, não é trombolizado. Aqui o que a gente fez foi delimitar esses pontos da cerebral média, já que não tem como você pegar tudo num corte só, e fazer a mesma coisa. Quais são esses pontos? Eu vou mostrar para vocês 2 cortes principais. Um corte acima dos ventrículos, um corte supraventricular, que é esse aqui, e um corte no nível do tálamo e dos núcleos da base. E no nível da ínsula também. Ok? São esses 2 cortes que vocês vão utilizar. E eu vou mostrar as 10 localizações, 10 pontos. Nos 2 cortes, na verdade, são 2 cortes superiores, que eu vou mostrar mais à frente. Esse aqui. Tanto eu posso pegar esse corte aqui, como um corte ainda mais superior. Tenho que avaliar até lá em cima, certo? Vamos lá. No corte mais superior, eu vou dividir o território da cerebral média em 3. Lá em cima, em 3. Essa parte aqui anterior é um segmento, essa parte outro segmento e a parte posterior outro segmento. Divido em 3 partes iguais, 3 segmentos. 3 porções. Nesse corte do nível dos núcleos da base, eu vou pegar também essa parte lateral e dividir em 3 segmentos. A parte anterior à ínsula, que é o opérculo frontal. Essa parte aqui, que fica junto à ínsula, que é o opérculo temporal. E a parte do lobo parietal. Pegaram até aqui? Lá em cima, 3 segmentos, 3 porções. Aqui também 3. E os outros 4 pontos são córtex da ínsula, núcleo lentiforme, cápsula interna e núcleo caudado. Pegaram aí? Então, lá em cima, 3. Embaixo, no núcleo da base, 7. São 3 lateralmente aqui. E então, daqui de lateral para medial, córtex da ínsula, a cápsula externa não entra, certo? Entra o núcleo lentiforme, a cápsula interna e o núcleo caudado. Então, 3 desses pontos acometidos ou mais, você tem um AVC da cerebral média extenso que não iria para a trombólise. O ASPECT vai mostrar o seguinte, o paciente começa com a pontuação 10. Então, ele perde um ponto, 9. Perde 2, 8. Com 7 ou menos, ele não vai mais para a trombólise. Essa é a ideia do artigo, né? A ideia do protocolo. Claro que você tem que fazer tudo isso num AVC hiperagudo, antes das 4h30. A angiotomografia, ela pode ser importante, pode ser interessante? Sim, porque ela vai mostrar a obstrução em si do vaso. Ok? Então isso é solicitado numa fase posterior e nem sempre a gente lança mão da angiotomografia. Mas aqui, por exemplo, mostrando, esse paciente tinha uma área de infarto, difícil de ser detectada aqui, mas comprovada pela angiotomografia. Lembrar que a ATC convencional não mostra a área de penumbra, ela só vai mostrar a área que já foi infartada, aquela área que está sofrendo de isquemia e que não perdeu o córtex não aparece na tomografia. E o único exame que vai mostrar isso é a ressonância magnética numa sequência especial, que é a sequência funcional de perfusão. Certo? Aquela que eu mostrei lá de difusão, ela só mostra a área infartada. Certo? A sequência de perfusão vai mostrar a área que está sofrendo isquemia. Tanto a área que está infartada já, como a área de penumbra. Então o que a gente faz? A gente pega essa sequência aqui, que é a sequência de difusão, que mostra a área infartada, e faz o mismatch, ou seja, faz a junção dessa imagem com a área que sofre
hipoperfusão. E faz a subtração de uma área pela outra. E aí eu tenho a zona de penumbra. Entenderam? Então, a área de infarto é essa, mas a área de hipoperfusão é toda essa. Fazendo a subtração, eu sei qual é a área de penumbra. E aqui eu consigo, a partir de agora, depois do uso do trombolítico, fazer o meu controle. Se esse meu tratamento foi ou não efetivo. Porque na tomografia não dá. Certo? Então, o ideal mesmo seria ter acesso a isso. Então, resumindo, para terminar. Aprendemos as fases do AVC na tomografia, que eu dividi didaticamente em 3. Hiperaguda, que seria a fase do ictus, do ponto de vista clínico. A fase subaguda e a fase crônica, que é a fase das sequelas. A fase subaguda é a fase das complicações. As lesões isquêmicas tendem a obedecer os territórios vasculares, lembra? Mas também podem obedecer aqueles territórios de fronteira vascular em casos específicos. Lembrar que em metade dos casos, pelo menos, na fase hiperaguda, a tomografia não mostra a lesão, isso não exclui, portanto, o AVC isquêmico. Lembrar dos achados precoces, que aí depois eu vou mudar esse slide para vocês, que são o resumo do que a gente viu, né? Os achados precoces do AVC isquêmico, primeiro, a ausência de alterações, depois aquela hipodensidade discreta, os sulcos pouco profundos, a perda da diferenciação da substância branca e substância cinzenta, que é o principal, a obliteração do núcleo antiforme quando essa for a região acometida, a perda da fita insular quando o AVC acomete a ínsula, o sinal da ACM hiperdensa, que é resultado de uma obstrução no tronco da cerebral, e que eu falei para vocês não procurarem esse sinal de início, certo? E o sinal da artéria basilar hiperdensa quando o trombo está na basilar. Os achados tardios seriam subagudo e crônico, foi os que a gente viu por último. Eu só queria que vocês guardassem, principalmente, a transformação hemorrágica. Então, procurar sempre nas imagens alguns focos de transformação hemorrágica, que podem ser bem evidentes, mas que também podem ser daquela forma petequial. E o AVC crônico, é importante que saibam identificar para não confundir aquela imagem como causa de uma queixa atual.